Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós exaltamos o teu nome, porque sabemos em quem nós temos crido e confiado. Nós sabemos quem o Senhor é, não somente pelo ouvir, mas também, Senhor, por experimentar aquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós. Sabemos que aonde o homem não pode ir, o Senhor vai. Aonde a medicina não cura, o Senhor cura. Por isso, Senhor, nós entregamos as nossas causas nas tuas mãos. Agora, meu Deus, prepara os nossos corações, para que possamos ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa abençoar o teu servo nesta noite. Que teu filho possa trazer a mensagem para nós, aquilo que o Senhor colocou no seu coração através do teu Espírito Santo. Usa ele, Senhor, com facilidade, para que assim todos nós compreendamos o que o Senhor quer nos entregar nesta noite. Em nome de Jesus, nós oramos, te pedimos e te agradecemos. Amém. Pastor Jacó tem a oportunidade. A paz do Senhor para os irmãos. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Peço que os irmãos, por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14, do verso, vou pedir que vocês acompanhem aí, do verso 1 ao 6, mas eu vou ler o 5 e o 6. Jesus disse a Tomé, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E Jesus lhe disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. O título da mensagem de hoje é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, nesse texto que nós lemos, se nós formos mais para trás um pouco, no capítulo 13, ele dá exatamente o contexto geográfico de onde Jesus estava. Ele estava na última ceia, ele estava reunido com seus discípulos num cenáculo, e aí o capítulo 14 até o 6, ele vai descrevendo que Jesus vai já tentando se despedir dos discípulos, porque só Jesus sabia o que iria acontecer. Os discípulos, apesar de terem acompanhado Jesus por 3 anos e meio, deles terem visto todos os milagres, deles terem acompanhado coisas maravilhosas, mas parece pelos evangelhos que eles ainda tinham o entendimento embotado, eles não tinham o discernimento completo do que Jesus estava para fazer, ou do que ele iria fazer, ou muito menos qual era a missão principal do Senhor. Para os discípulos, que eram todos judeus, e aqui nós temos uma narrativa de um deles, que era João, eles tinham na sua mente judaica, quando eles falavam em Messias, eles imaginavam alguém vindo da parte de Deus com o exército, ia destronar todos os inimigos de Israel, ia destruí-los, ia colocar por terra e iria sentar no trono de Davi, iria reinar com justiça. E aí a gente vê muito isso na história dos reis de Judá, até um evento importante, inclusive recentemente, alguém disse que encontrou o local onde o anjo do Senhor destruiu os 185 mil soldados dos assírios, não é? Então diz que isso foi descoberto recentemente. Então, sempre na história de Israel, quando a crise estava no seu apogeu, alguém orava, alguém se humilhava e Deus respondia de uma forma sobrenatural. Então era isso que estava na cabeça dos judeus, dos discípulos, quando
criam que o Senhor Jesus era o Messias, e recentemente, ainda há uns dias atrás, ele entra triunfalmente em Jerusalém, como os reis faziam antigamente, quando iriam da sua coroação, e Jesus seguiu o mesmo trilho. Mas o Senhor começa a falar que ele está indo para a casa do Pai, que ele vai voltar para a casa do Pai, que ele vai preparar um lugar e que ele já sabe um caminho. Aí teve um deles, e é importante, irmãos, os filósofos dizem que mais importante do que uma resposta são as perguntas. E nós temos aí algo muito importante, que o crente, ele deve pensar e deve fazer perguntas. Então, se Tomé não tivesse feito essa pergunta, Jesus estava dizendo para ele, vocês podem acompanhar aí do verso 1 ao 4, que ele já sabia o caminho. Aí Tomé fala bem assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E dito isso, quando ele faz essa pergunta, Jesus, ele dá uma resposta muito categórica para Tomé, que não deixa dúvida. E nós temos duas frases aí nesse versículo 6, que são duas frases muito significativas para o Evangelho. A primeira delas é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A parte A do versículo. E a parte B: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, como é Deus, é o Deus Filho, ele andava no poder do Espírito, e ele andava no poder do Espírito não somente para curar os doentes, para ressuscitar os mortos e para expulsar demônios, mas ele também, como Deus, ele discernia os tempos e as estações, e sabia também do que o cristianismo iria enfrentar no decorrer dos séculos. Então ele é bastante objetivo. Tomé faz uma pergunta, depois Filipe faz uma pergunta mais adiante. Ele não se esconde das respostas, e a resposta que ele dá é uma resposta muito forte, porque aqueles homens, aqueles discípulos que eram judeus, eles viviam e eram formados na lei de Deus, na Torá, eram experts, conheciam toda a Bíblia do Antigo Testamento, e Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outras palavras, ele estava dizendo: vocês estão vendo o templo e toda essa estrutura religiosa, isso daí não tem poder para a salvação. Isso daí não tem poder para levar o homem a Deus. Isso daí não tem poder para mostrar o caminho. Isso daí não tem poder para dizer quem é a verdade. Isso daí muito menos não dá a vida. E para aqueles homens, talvez causou impacto, porque eles viviam arraigados no modelo religioso milenar. E talvez aquilo não foi fácil para eles. Como também é difícil para nós, hoje, sermos testemunha de Jesus quando nós vivemos no mundo do politicamente correto, do mundo em que todas as religiões dizem que levam a Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para você: tem muitos caminhos que levam para o inferno, mas só tem um caminho que leva para o céu, que é o Senhor Jesus. E foi isso que ele falou para Tomé e para os outros 11. Ele disse: não procurem outro lugar, eu sou o caminho. Digam aí para a religião dos judeus que eu sou o caminho, sejam minhas testemunhas. Irmãos, hoje é muito difícil para nós, e causa até um certo desconforto, quando nós somos confrontados, às vezes, em algum ambiente plurirreligioso, em que há várias manifestações religiosas, denominacionais, crenças em outras coisas, em outros deuses,
ou até em ideias, e nós temos que, com muita educação, mas com firmeza, dizermos assim como a Bíblia diz, que Jesus é o único caminho, que é a única verdade e que é a vida, e que ninguém vai a Deus, que ninguém vai ao céu se não for por meio dele. E só na nossa seara do mundo cristão, isso já causa uma polêmica muito grande, porque a religião dominante crê e prega que há mais de um mediador. Que, aliás, que alguém pede para o filho mediar perante o pai. Isso não existe. Jesus foi categórico. Eu e eu. Não há nada depois do Senhor Jesus. Mas vejam só, irmãos, se ele falou que ele era o caminho, então, o que é esse caminho? Como é que Jesus é o caminho? Isso é uma pergunta muito óbvia e até natural que nós fizéssemos, ou que alguma pessoa fizesse, alguém que não é crente, ou até mesmo alguém que já é cristão, mas que não entende muito como é que Jesus é o caminho. Que caminho é esse? O que é isso? E aí, o próprio texto, ele nos mostra. Jesus afirma claramente, em João 14,6, que existe um único caminho para Deus, que é Ele mesmo. E Pedro, mais tarde, Pedro que estava lá, junto de Tomé, mas mais tarde Pedro ali, creio eu, que 60 dias depois, Pedro afirma, este é Jesus, é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Se Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém ia ao Pai senão por ele, Pedro sistematizou. Pedro colocou uma pá de cal na dúvida de alguém. E vejam só, irmãos, que Jesus ele falou aquela verdade para os 12. Agora Pedro está diante de uma multidão de mais de 3.000, só 3.000 se converteram, de mais de 5.000 pessoas. E ele diz, debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. E ele está dizendo, esse é o caminho, é assim que Jesus é. Vejam só, irmãos, e ainda caminhando, como é que Jesus é o caminho para o Pai? Como é que nós temos certeza que Jesus é o único caminho para o Pai? E mais uma vez, o próprio apóstolo João, que estava com ele, diz que Jesus, ele revelou o Pai. E em João capítulo 14, versos 7 a 9, e capítulo 12, versos 44 e 45, Jesus diz, e Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Então Jesus aí está mostrando que ele mesmo é Deus. Quem crê nele, crê no Pai. Por isso ele diz, só vai ver o Pai aquele que me vê, só chega ao Pai aquele que me aceita, só vai para o céu aquele que me tem como Salvador. Depois de João 1,18, ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. O apóstolo João está dizendo, ninguém viu a Deus, mas Jesus, que é o Deus Filho, e Filho, portanto, unigênito, ele foi o único que viu, e foi ele que nos revelou. Então, é assim que Jesus, ele mostra o caminho para o Pai. Mas como também é esse caminho, o que tem mais de complemento, além de Jesus dizer que ele que revela o Pai, que quem vê o Pai o vê, que quem o vê, vê o Pai, que quem crê nas palavras dele, crê nas palavras do quem enviou. Então ele está dando a sua credencial. Mas vejam só, irmãos, o que mais diz a Bíblia, lá em Hebreus,
que ele está, que Jesus abriu o caminho para o céu. E também diz que Jesus, ele serve como nosso sumo sacerdote, e que ele intercede por nós. O apóstolo João, o seu evangelho é conhecido como o evangelho mais cristológico que tem, e é mesmo, porque ele revela, cada versículo dele revela Cristo e revela Deus. Olha o que ele diz em 1 João capítulo 2, verso 1, meus filhinhos, e aí ele mostra Jesus como advogado, escrevo-lhe estas coisas, para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse é o advogado que não pede causa. Olha, irmãos, no nosso sistema judiciário, nós precisamos dos operadores da lei, do direito. E às vezes nós assinamos uma procuração e colocamos todas as nossas fichas num advogado. Mas tem advogado que te deixa na mão. Mas o Senhor Jesus, ele não nos deixa na mão. E aqui é o que João está dizendo: temos um advogado junto ao Pai, que é fiel e justo. É o que ele diz de Jesus. E também mostra que ele está à direita de Deus. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aqui Paulo, então nós vimos que Jesus disse quem ele era, Pedro deu testemunho, um apóstolo, depois o apóstolo João ampliou seu testemunho, e agora aqui nós temos o terceiro apóstolo dando testemunho de Jesus, que ele intercede por nós. Então ele está dizendo como é o caminho que leva a Deus. Jesus intercede por você, intercede por mim, junto ao Pai. Por isso que não pode ser, nós não podemos fazer prece, nem para santos, e nem para Maria, e nem para José, e nem para ninguém, porque quem está sentado à direita de Deus é Jesus, o justo, que está intercedendo por nós. Então você tem algum problema, clame ao Senhor Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Mais uma vez aqui o apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, ele diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Veja só, irmãos, não há linguagem mais clara do que essa, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu não entendo porque é tão difícil a cristandade entender essas coisas. E está acendendo vela e fazendo promessa para tanta gente, ao invés de ler a Bíblia e crer nessa palavra que Jesus disse e que foi referendada pelos demais apóstolos. Ele vive e intercede por nós. Hebreus, capítulo 7, 24 e 25 diz: mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por nós. Olha o que o escritor aos Hebreus escreveu. E dizem que o escritor de Hebreus foi uma mulher, porque no final da carta ela diz: eu vos escrevi poucas linhas. Então o livro de Hebreus é muito grande, né? Então vejam só, irmãos, olha o que o escritor dos Hebreus está dizendo: ele é capaz de salvar definitivamente, de uma vez por todas, aquele que por meio dele se aproxima de Deus. Como é que eu vou me aproximar de Deus? Por meio dele. Quem é esse ele? É Jesus Cristo, o justo.
Então nós já vimos aqui como é o caminho, quem é o caminho e como se estabelece essa rota para chegar a Deus. É só por Jesus. Foi testemunhado aqui por apóstolo Pedro, pelo apóstolo João e pelo apóstolo Paulo. Mas ele também disse que ele é a verdade. Então vemos, irmãos, como é importante nós não nos acanharmos ou nos acovardarmos de proclamar e dizer veementemente que só Jesus Cristo é o único caminho que leva para os céus. Mas ele disse que também é a verdade. O que é a verdade? O que é a verdade? Essa pergunta é clássica, porque essa pergunta ela foi feita por Pôncio Pilatos. Essa resposta Jesus não deu para ele, porque ele não soube fazer a pergunta. Se ele tivesse perguntado quem é a verdade, aí Jesus teria dito, sou eu. Mas ele falou, ele não fez a pergunta certa, não teve a resposta correta. Isso também é importante a gente ter esse princípio. Será que nós estamos fazendo pedidos corretos a Deus? Se nós não estamos recebendo resposta das orações, talvez isso seja algo que nós temos que aprender aqui com o próprio Senhor Jesus. Pilatos não fez a pergunta correta, até hoje ele está sem saber. Talvez se ele tivesse perguntado corretamente, quem sabe ele não teria sido salvo, porque Jesus teria dito, sou eu a verdade. E só chega a Deus se for por mim. Aliás, Jesus já tinha dito isso, porque quando ele está lá com Pilatos, ele não tem 24 horas que ele falou essa frase para os discípulos na última ceia. Então, 24 horas depois, ali no máximo 48 horas, ele já estava de frente de Pilatos e ele já ia para a crucificação. Mas veja só, irmãos, a palavra original lá é aletheia, aletes, aletinos, é a palavra grega, e ela significa, no sentido objetivo, algo descoberto, manifesto, real, fiel ao fato. Ela denota aquilo que é verdadeiro, o sentido genuíno é aquilo que a gente está vendo, mas subjetivamente ela pode significar veracidade, verdade, não meramente verbal. Ela pode significar também uma integridade de caráter. Então, essa palavra, Jesus usou a palavra para dizer, olha, o que eu estou falando, eu sou moralmente correto, eu sou moralmente sincero, eu sou verdadeiro, o meu caráter é verdadeiro e tudo que eu falo é verdade. Tudo que eu falo aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. A minha doutrina é sadia, aquilo que eu ensino é verdadeiro, aquilo que eu ensino é vida. Vejam só, irmãos, então, como é que Jesus é a verdade? Nós vimos como é que Jesus é o caminho. Mas como é que ele é a verdade? João 8,32 diz assim, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E aí essa verdade, tanto pode ser a pessoa de Jesus Cristo, quanto os seus ensinamentos. Ele proclama que a verdade pode libertar alguém da escravidão do pecado. Só a verdade liberta, só o poder de Jesus liberta. A sua doutrina é o caminho para a verdade que liberta do pecado. Pois, se o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Ele proclamou fielmente a palavra de seu Pai, que é a verdade. João 17, 14, 17 diz o seguinte, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando ele diz, ele já disse como ele era o caminho, e agora ele está dizendo como é que é essa verdade. A verdade é ele próprio, e a verdade é a palavra de Deus, e nós somos santificados
quando a palavra de Deus, ela está na nossa mente, está no nosso coração e está principalmente nas nossas ações. Porque os homens serão condenados não por aquilo que pensam, mas por aquilo que dizem e por aquilo que fazem. Então Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Já falava o salmista Davi. Então, se nós estamos santificados na palavra, os nossos pés caminharão por um lugar seguro, por um lugar verdadeiro, até nós chegarmos aos céus. Ao obedecer os ensinamentos de Jesus, podemos conhecer a verdade e a liberdade que Ele oferece. E aí, irmãos, a liberdade da escravidão do pecado se torna ainda mais significativa quando consideramos que Jesus é também a vida, e só há vida nele. Então nós falamos que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, mas também que Ele é a vida. E aqui, mais uma vez, a palavra lá no original para a vida é algo muito complexo, é algo mais completo, não significa somente a vida biológica, essa que é contada pelos segundos, pelos minutos, pela hora, essa vida que eu e você temos, mas é algo mais completo. A palavra lá utilizada significa também que é a vida de salvação, que é a vida de saúde espiritual, que é uma vida que leva a Deus, que é uma vida que você pode ter comunhão com Ele ainda na terra, que é uma vida com paz, que é uma vida com alegria, que é uma vida que você tem amor, que é uma vida que você sente a presença de Deus na sua vida e desfruta do fruto do Espírito e da segurança do Senhor Jesus. É isso que Ele quis dizer de ter vida abundante. E também significa a fé que Ele nunca vai nos abandonar. E Ele diz assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente vida. Essa vida é uma vida plena. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E aqui, quando Jesus fala isso, certamente a imagem que Jesus tinha na sua mente era o Salmo 23, que diz que o pastor leva as ovelhas para as pastagens verdejantes, para as águas tranquilas, e refrigera a alma. E ainda diz assim no versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Isso é vida abundante. É mesmo no sofrimento, é mesmo na trilha da morte, andando no vale da escuridão, mas nós sabemos que nós temos vida, porque o dono da vida está conosco e não nos deixa. Jesus oferece uma paz que o mundo não pode dar. Isso está dentro de uma vida plena. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. Essa vida que Jesus está dizendo, essa vida plena, é a vida que os seus filhos não devem ter medo do escuro, não devem andar aí trêmulos com o dia de amanhã, com a situação da vida, mas ele diz: creio em mim, e a minha paz eu vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá, mas eu preencho vocês. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e em ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa é a vida que Jesus prometeu para os seus discípulos, que Ele ia guardar o nosso entendimento, iria dar paz nas nossas vidas, e que a nossa mente estaria guardado no Senhor. Ele nos dá o seu amor, que excede todo o entendimento.
e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Essa vida é paz, essa vida é amor, essa vida é alegria, essa vida é ter segurança, essa vida é colocar o medo para longe, porque nós temos fé em Jesus Cristo. Ele provê a sua alegria, que é inexprimível. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Então veja, irmão, quando Jesus diz que Ele é a vida, não é qualquer vida, é alegria completa, é paz completa, é amor completo, é segurança completa. É isso que o Senhor está dizendo para nós, que nós devemos crer em tudo isso. Como é que Jesus proporciona essas coisas? Mas para ter isso, nós precisamos de um novo nascimento. Jesus disse: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa vida plena é só para aqueles que entregam a vida a Jesus. Isso não quer dizer que o cristão não vai ter problema, mas ele vai ter alegria, ele vai ter paz, ele vai ter segurança em Deus. Mas para isso, tem que nascer de novo. E o que significa isso, pastor? Só uma coisa: entregar a sua vida a Jesus Cristo. Devemos nascer de novo da água e do Espírito. Jesus disse-lhe: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Vejam bem, irmãos, é o próprio Jesus que está dizendo isso. O Espírito que nos regenera no batismo, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, não são as boas obras, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Só pode ter o Espírito Santo aquele que entrega a sua vida a Cristo, e vai ter sem limites. O Espírito que se torna para nós rios de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Como é que a Escritura diz, irmãos? Entrega a tua vida ao Senhor, crê nele, e o mais Ele fará, porque Ele vai te dar o Espírito Santo, e o Espírito Santo que já habita em nós, produz fruto, e é essa alegria que produz rios de água viva. Por que então vivemos uma vida triste se o Espírito Santo está dentro de nós? E o próprio Jesus responde: se nós crermos em Deus, como diz as Escrituras. Precisamos voltar para a palavra. E eu quero concluir essa palavra dizendo que Jesus Cristo, Ele é realmente, verdadeiramente o único caminho, a única verdade e a única vida. Todos os outros são fake news, são fakes mensagens. O caminho para conhecer e experimentar Deus como nosso Pai Celestial é só Jesus. Ele é a personificação da verdade, que proporciona a liberdade da culpa e da escravidão do pecado. É só Jesus que nos liberta do pecado, porque Ele derramou o seu sangue na cruz, e que quando Ele nos perdoa, quando Ele nos salva, toda a culpa que nós tínhamos, tudo que nos acusava, é purificado pelo sangue de Cristo. A fonte da vida, Ele é a fonte da vida, que é abençoada agora e dura para sempre. Aquele que aceitou Jesus, aquele que vive uma vida esperando a sua volta, de uma vez por todas, quando Ele voltar, vai morar no céu. Então começa aqui e continua no céu.
Jesus se tornou seu caminho para Deus, para mim e para você, e a verdade em nossa vida. Mas será que existe alguém aqui nessa noite que ainda não tem o Senhor Jesus como caminho, como a verdade e como a vida, que ainda não decidiu? Será que existe alguém aqui que quer ter um relacionamento próximo a Deus? Há alguém aqui que quer a libertação da culpa do pecado através do sangue de Jesus Cristo? Há alguém aqui que quer viver uma vida abundante de renascimento espiritual e das bênçãos que o seguem? Amor farto, paz farta, alegria farta, confiança farta, segurança farta. Jesus pode ser o seu caminho, a sua verdade e a sua vida, mas Ele não pode fazer nada se você não der valor para a sua própria vida. Mas se você crer nessa palavra que Ele disse aos discípulos, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, eu digo uma coisa para você: já nesse momento aqui, o seu nome será escrito no livro da vida, porque assim Ele prometeu. E eu quero convidar a igreja a ficar em pé nesse momento. Aqui essa palavra é uma palavra de evangelismo, é uma palavra para aquele que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Irmãos, e também nós não podemos ser irresponsáveis de falar só um lado da verdade e não mostrar o outro. Jesus é o Salvador. Ele veio para nos buscar e nos salvar e nos levar para junto do Pai. Logo, quem não está com Jesus vai para outra porta, que é larga, e que o destino dela é o inferno. Jesus hoje está oferecendo vida. Jesus hoje está oferecendo salvação. Jesus hoje está oferecendo perdão e liberdade da culpa e quer escrever o teu nome no livro da vida. Mas também, essa palavra, ela foi dada no momento das reuniões mais relevantes que existem no meio da igreja, que era numa ceia, a última ceia. A última ceia, na qual está narrada nos outros evangelhos, que Jesus disse assim: poxa, como eu desejei estar aqui com vocês. Ele falando para os discípulos: como eu desejei esse momento aqui, porque eu vou participar com vocês agora, mas eu só vou voltar a participar com vocês nessa ceia lá no céu. O nosso próximo encontro depois desse vai ser no céu, onde nós iremos ceiar num grande banquete. Quem crê nisso, irmãos? Então a palavra que ele disse originariamente foi para os discípulos. Ele disse: olha, eu sou o caminho. Eles estavam no caminho, creiam nisso. Mas mesmo a congregação de Jesus, que eram 12, um se perdeu, um saiu do caminho e passou 3 anos e meio com Jesus, Judas Iscariotes. Aliás, no próprio versículo 13, Jesus, quando diz: faz o que tem para fazer, faz-o logo, a Bíblia diz que Satanás entrou nele, e ele foi fazer o serviço dele. Interessante que no Novo Testamento a gente vê esse registro. É muito raro ouvir que Satanás entrou em alguém. O que nós geralmente vemos, e que é comum, são demônios. Demônios que entram nas pessoas, ficam possessos. Mas ali, João escreve: e Satanás entrou em Judas. Então, Jesus tinha falado para ele, Judas estava lá, ele diz: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Judas não quis o caminho, ele preferiu outro caminho. Ele não quis a verdade. Aqui eu estou falando só para os crentes, porque a palavra para aceitar Jesus eu já falei, mas como Jesus dirigiu essa palavra para a congregação dele, acho que é importante reprisar isso. Ele disse: eu sou a verdade. Judas não quis nada com a verdade.
Porque a verdade de Jesus não era a verdade que Judas queria ouvir. E assim como Judas, há muitos crentes que vivem a sua verdade, a verdade da sua conveniência, a verdade da sua zona de conforto. Mas a verdade do Senhor está bradando aqui, como Jesus bradou para ele, creio eu. E quando Jesus falou aquilo em resposta a Tomé, ele estava dando uma oportunidade para Judas. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Judas, não segue esse caminho. Se você seguir esse caminho, você vai entrar pela verdade e você vai ter uma vida abundante, como os outros tiveram, como os outros vão ter. Então, irmãos, não estou chamando ninguém de Judas aqui, longe disso. Mas eu estou dizendo que é perfeitamente possível, no meio dos crentes de todo o mundo, em algum momento, nós cansarmos na caminhada. Nós até não saímos do caminho, porque nós sabemos para onde queremos ir, mas nós paramos na beira do caminho. Ou então nós caímos no caminho. Nós caímos no caminho. Falta-nos a força. Nós sabemos que Jesus é a verdade, e sabemos tudo, mas falta-nos a força. Mas Jesus está dizendo hoje, eu quero que você continue no caminho. Você já conhece a verdade, mas para você continuar no caminho, conhecendo essa verdade, e para você chegar até no final, você precisa ter vida plena. E ele estava falando para crente, e logo depois eles foram batizados com o Espírito Santo, receberam o poder de Deus. Ele estava dizendo, vocês precisam ter uma vida plena no Espírito de Deus, vocês precisam experimentar essa paz abundante, essa alegria interminável, esse amor insondável. Vocês precisam ser um espelho meu, vocês precisam ser eu reproduzido em vocês. Vocês precisam viver um pouco de mim na vida de vocês, e essa é a oração que eu faço nessa noite, esse desafio. E eu já estou aqui, eu vou orar por mim mesmo, mas aquele que ainda não aceitou Jesus, que quer entregar a sua vida, vem aqui na frente. E se tem alguém aí que quer receber uma graça do Senhor, vida, descobrir essa vida poderosa, essa vida alegre, essa vida de confiança, hoje é noite de visitação do Espírito Santo, hoje é noite de renovação espiritual. Eu convido você a vir aqui e nós vamos orar. Se tem alguma pessoa, convido aqui para vir aqui na frente. Se não tem, oremos. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e misericordioso. A Tua palavra diz que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Senhor, que nós nunca nos desviemos desse caminho, que nós possamos, Senhor, sempre ter a nossa fé em Ti, porque o Senhor é a verdade absoluta. Nós queremos também, Senhor, desfrutar e continuar desfrutando, e cada vez mais no nível maior, da Tua alegria, da Tua paz, do Teu amor, da confiança, Senhor, e que a nossa fé seja aumentada, que o Senhor aumente a nossa fé. Produz, Senhor, no meio da Tua igreja, irmãos nossos, Senhor, filhos Teus, Pai, com essa esperança renovada, Pai, com ânimo renovado, Senhor, que a Tua igreja possa experimentar o fruto do Teu Espírito Santo. É assim que nós oramos, é assim que nós cremos na visitação do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém.